Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 1º de outubro de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 em Porto Alegre. Para começar, vacinação. Essa semana a gente tem um aparente recorde, mas é só aparente, eu já vou explicar para vocês por quê, de doses aplicadas. A gente conseguiu dar uma boa acelerada na dose 2 e não desacelerou tanto assim a dose 1. Inclusive, eu vou dizer que me surpreendeu positivamente a gente ter chegado a 1.157.000 pessoas vacinadas na cidade. Eu não achava que a gente ia conseguir chegar nesse patamar, eu achava que ia desacelerar mais, mas os adolescentes continuaram vindo e talvez aí alguns adultos, né, em particular aquela campanha de abrir a arena, abrir o Beira-Rio para vacinação, eu achei muito bacana, bem legal a pessoa conseguir ir até o campo, né, até o campo do seu time do coração para se vacinar. Então, legal, achei interessante essa ideia. E aqui, mas por que esse recorde é aparente? Porque essa semana eu tenho finalmente os dados das doses de reforço, mas elas não foram aplicadas todas nessa semana. Então tem um pedaço que foi aplicado nesses últimos 7 dias, mas tem outro pedaço que foi aplicado nessas 2 últimas semanas aqui. Então é aparente um recorde, vai ficar contabilizado aqui nos meus dados como recorde, mas só que é só porque é agora que eu consegui esses dados das doses de reforço em Porto Alegre. Mas enfim, é bom, mesmo sem essas doses de reforço a gente teria aplicado mais do que nas semanas anteriores, né? Porque aqui, vamos arredondar para 100 mil doses aplicadas, menos 16 mil de reforço, seriam 84 mil doses. Então, mesmo sem essas doses de reforço, a gente estaria em patamares a mais do que nas 2 semanas anteriores. Então, bem legal, foi uma semana que a gente conseguiu realmente vacinar bastante, vacinar acima da expectativa. E agora em relação a doses recebidas, infelizmente não foi a mesma coisa, recebemos menos doses, mas aqui eu também sei que a Secretaria de Saúde, a estadual, está segurando doses e está disponibilizando de acordo com a necessidade. Realmente Porto Alegre tem um grande estoque de doses que podem ser aplicadas, então não teve um aporte muito grande de doses recebidas nessa semana. Agora, a gente chegou a quase 56% da população total já com as 2 doses, já com a vacinação completa, então é um marco aqui bem legal, a gente está aumentando essa vacinação completa, isso é o que mais importa, e 77,8% de toda a população já tomou pelo menos uma dose, então falta aqui 22%. 330 mil pessoas têm que ir lá e se vacinar. Claro, nem todas podem. Aparentemente, só 53 mil pessoas que estão podendo ir se vacinar e ainda não foram. Vamos ver se a gente consegue chegar nesse valor aqui no dia 19 de outubro. E das pessoas que podem se vacinar, né, 2/3, mais de 2/3, 68,6% já terminaram a imunização. Então, bem legal. E também aqui a adesão, né, de no mínimo 95,6%, uma adesão boa. Acima de 95% é uma adesão boa. Mas eu queria ver 95% aqui, ó, na vacinação completa. Vamos ver se a gente chega lá logo. Agora, pessoal, em relação a casos de Covid-19, essa semana infelizmente deu uma acelerada. É a segunda semana que a gente vê a aceleração no número de confirmações. Ainda não é nada muito absurdo, a gente vê aqui que as médias estão crescendo abaixo de 10%, mas, claro, a gente queria que tivessem diminuindo. Quando é uma semana de crescimento, ainda poderia ser algum ajuste, ainda poderia ser alguma flutuação, mas 2 semanas seguidas começa a preocupar um pouquinho mais. Vamos ver na semana que vem, mas os patamares ainda não estão altos. A boa notícia é crescer 10% quando a gente sai de 100 casos por dia, vai para 110 casos por dia. Não é um impacto ainda absurdamente relevante, que vai ter um impacto lá em leitos de UTI direto, que vai ter um colapso do sistema de saúde. Então, a gente está num momento inicial. Vamos ver quanto que esse aumento vai chegar. Eu duvidaria muito que a gente conseguisse, por exemplo, chegar a 200 casos por dia logo. Assim, nos próximos 2 meses eu acho que a gente não chega a 200 casos por dia. Tô torcendo, tomara que eu não morda a minha língua. Mas se a gente subir até 150, ainda tá num patamar controlado para depois dar uma diminuída. Porque, é claro, né, pessoal, o que tá acontecendo agora em Porto Alegre? O pessoal tá largando um pouco os cuidados pessoais. É
natural. A gente tem que aprender realmente a conviver um pouco mais com essa doença. A gente quer que todo mundo se vacine, por quê? Primeiro, para tentar diminuir a transmissão viral, mas segundo e mais importante, porque se está todo mundo vacinado, aí sim o Covid vira uma gripezinha. Se está todo mundo vacinado, se está todo mundo com uma defesa boa, potente, aí sim o Covid vai baixar bastante o número de óbitos e a gente vai conseguir lidar com ele no nosso dia a dia, né, pessoal? Então, por isso que eu estou dizendo, está aumentando, mas ainda não está num patamar que vá começar a preocupar realmente, a falar, vamos fazer lockdown. Não, ainda não está nesse momento. Por enquanto eu estou atribuindo esse crescimento só a um descuido pessoal aumentado em massa, né? Porque todo mundo está abrindo exceções. Pelo menos todo mundo com quem eu converso está abrindo algumas exceções, inclusive eu estou abrindo aí algumas exceções, sempre com todo o cuidado que eu posso tomar. Mas exceções são exceções, é diminuição do cuidado pessoal. Mas enfim, pessoal, então aqui deu essa subida, vamos ver até onde ela vai. Espero que ela não vá muito longe, eu tomara que ela fique aqui na semana que vem, de repente já começa a diminuir. Agora, que mais? Casos ativos voltou para aquele patamar de 2.000 casos ativos, até chegou ontem a 2.136 casos ativos, e só de olhar esse gráfico a gente vê o descompasso que são os dados da prefeitura, né, gente? Isso daqui, bem sinceramente, gente, isso aqui parece tão artificial. Eu não consigo confiar muito nesses dados de casos ativos da prefeitura, porque eles dependem do número de recuperados. E olha, semana passada, né, chegou assim, por 5 dias ficar na casa de 100 casos ativos na cidade. Isso é absurdamente impossível, não faz nenhum sentido. Aliás, 2.000 casos ativos também me parece muito estranho, sabe? Porque a gente olha aqui os dados de confirmação, a gente tem confirmado aqui 700, 800 casos por semana, então a gente teria os casos de 3 semanas ativos. As pessoas não demoram 3 semanas para se recuperar, a média é 2 semanas, 10 dias ali, quando o caso é leve. Então, mesmo esse 2.136 aqui, não sei o que ele está nos mostrando, gente. E essa semana, finalmente, a prefeitura arrumou a distribuição dos casos por faixa etária, mas fez besteira, né? Porque olha só o que fez. Botou aqui um número sem sentido. 147 mil do sexo masculino entre 40 e 49 anos casos confirmados. Se a gente pegar a soma disso daqui, dá quase 300 mil casos confirmados. É obviamente um erro de digitação. Eu acho assim absurdo que a prefeitura ainda esteja sujeito a erros de digitação e principalmente gerando uma discrepância, assim que a gente vê esse gráfico, tá na cara que não faz sentido. Esses 147 mil aqui, né? Enfim, Secretaria Municipal da Saúde, venho falando há bastante tempo, está deixando muito a desejar na qualidade dos dados aqui de Porto Alegre. Bem, pessoal, mas só que tem dados que a gente acaba confiando um pouquinho mais, né? Em particular aqui os dados dos óbitos. Eu, em geral, confio nos dados dos óbitos. E a gente teve uma redução de óbitos nessa semana, claro, de 34 para 27, não parece muito, né? Mas é uma redução considerável, é muito bom ver abaixo de 30 óbitos na semana. Mas melhor do que tudo é ver nas últimas 9 semanas aqui todo um patamar muito distinto do que a gente já teve, gente. A gente já chegou a 400 óbitos por semana e agora a gente está aqui sempre tentando ficar abaixo de 40 e várias semanas conseguindo até ficar com 30 ou menos. Então os óbitos em Porto Alegre estão bastante reduzidos. Tinha que reduzir mais? Tinha que reduzir mais. Eu fiz a conta na semana passada, né? Se não me engano era 15 óbitos por semana que a gente poderia estipular como meta, 15 óbitos por semana. Ainda tem um caminho para chegar lá, de 30 para 15, tem que reduzir 50%, mas já chegamos num primeiro patamar, né? Abaixar de 40, abaixar de 30, é assim que a gente vai indo, pouco a pouco. E os leitos de UTI deu uma subida da semana passada para essa semana, a gente chegou aqui a 147 pacientes confirmados com Covid-19 e mais 13 suspeitos, então 160 pacientes em UTIs. Ainda está num limite aqui dos 150 confirmados, que seria aquela questão simbólica. Entre 50 e 200 eu vou considerar, lembra que eu falei isso um tempo atrás? Aqui ainda estava na flutuação. Então, de 100 e um pouquinho abaixo de 140 que a gente estava, 137, né, para 147, tá, ok, é uma flutuação. Vamos ver se semana que vem
estabiliza de novo aqui para baixo, eu adoraria. Vamos ver. E pessoal, testagem em Porto Alegre essa semana. Eu não sei o que a gente pode dizer desse número, né? Tá certo que semana passada era negativo o número de testes rápidos sido feitos, essa semana é só 5. Eu também acho que não dá para confiar muito nesses 5 aqui. Tá tendo algum ajuste aí na questão dos testes rápidos no estado inteiro, em Porto Alegre também. Mas enfim, dá para olhar aqui, positividade do teste PCR, um pouquinho acima de 10%. A gente tinha conseguido ficar abaixo de 10% por algumas semanas, essa semana ficou um pouquinho acima, mas ainda está no limite, né, do recomendado pela OMS, esses 10%. A OMS diz, abaixo de 5% significa testagem em massa. Abaixo de 10% eu já estou muito feliz para a realidade brasileira, porque não tem o estímulo à testagem, a gente só testa pessoas com sintomas e isso tá errado. Mas enfim, chegar no 10% já acho alguma coisa. Então, era mais ou menos isso essa semana, pessoal. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.